Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Para aqueles que estão chegando agora, eu sou Luísa e fico sempre muito feliz em tê-los aqui no canal para estudarmos juntos as questões de O Livro dos Espíritos, que nos orienta, nos consola, nos instrui. Hoje estudaremos a questão de número 464, que trata da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, nesta questão, Allan Kardec pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Miramês comenta que devemos analisar o que nos é sugerido para que possamos saber de onde partem os pensamentos que chegam à nossa casa mental. É fácil distinguir os pensamentos bons dos maus, bastando um pouco de razão para que possamos entender. No entanto, se estamos acostumados às coisas vãs, percebemos que os pensamentos são inferiores, mas a ligação deles com os nossos escapa à vigilância, de modo que eles nos dominam os sentimentos. O condicionamento é um fato. Se nos acostumamos a fazer o bem, a disciplinar a nossa mente, os pensamentos inferiores não acham guarida no nosso campo mental. Eles sempre investirão contra nosso caráter, porém, não achando sintonia, se desfazem e procuram outra morada onde se instalam por terem encontrado seus iguais. Já falamos muitas vezes que os nossos pensamentos não são contínuos, atuam mais ou menos de acordo com a escala evolutiva que pertencemos, e sendo assim, eles têm intervalos, e é nesses intervalos que nos são sugeridas muitas ideias que se consorciam com as nossas. Se os bons espíritos só bons conselhos sugerem, cabe a nós outros, onde estivermos, analisarmos os pensamentos que despontam na nossa casa mental e aceitá-los ou rejeitá-los. As palavras que vêm nos são inspiradas e, se são boas, colaboram com a nossa grandeza, com o nosso crescimento espiritual. Vejamos o que diz Paulo a Timóteo na sua segunda carta àquele companheiro. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Devemos observar se são sãs as palavras que ouvimos. Se forem, elas estão ligadas em Jesus por serem da ordem do amor universal. É o que devemos fazer com os nossos irmãos em caminho. Não perdemos tempo, mas trabalhar com as palavras elevadas para despertar a elevação nos que ouvem, como sendo um trabalho de luz na iluminação das criaturas que se encontram em dificuldades de se desembaraçar dos liames inferiores das trevas e das ilusões. Devemos pensar com ordem, falar com harmonia e escrever na justa posição dos sábios, para que possamos ajudar melhor e servir com mais eficiência. O estudante das verdades espirituais deve observar seus próprios pensamentos. Em muitos casos, precisa verificar se pensa automaticamente, sem levar as ideias ao crivo da razão, pois nesse automatismo pode o homem sofrer duras consequências das suas ideias indesejadas. Deve compreender que tudo na vida deve ser vigiado para que não cresçam em nós as tentações. Pensemos bem no que vamos falar a alguém. As palavras são de luz e podem levantar caídos, fazer andar os paralíticos e aumentar a esperança nos sofredores de toda ordem. Deve saber que os caídos mais difíceis de levantar são aqueles que se consideram inúteis à sociedade. Os mais arruinados pela paralisia são os que esmorecem no trabalho do bem. E os maiores sofredores
são os que ignoram as leis de Deus. Vê bem o quanto podes fazer por eles, por esses companheiros que se encontram na retaguarda, pedindo ajuda e consolo. Quando começares a perceber maus pensamentos em tua cabeça, não deves orar para expulsar o que estão emitindo as ideias maléficas. Ora por eles e passa daquela hora em diante a desejar e a fazer o bem a eles. Desta forma, estás cooperando para as mudanças de ideia dos que pensam desordenadamente. Em muitos casos, inimigos invisíveis passam a ser companheiros de jornadas no grande amor que transforma e que eleva. O melhor meio de ajudar a quem não sabe pensar é dar-lhe o exemplo das qualidades nobres pela vivência dia a dia.